Abelha, está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi, Marco, eu estou te ouvindo, mas com a Abelha não. É o Marcelo Corrêa aqui da Dia. Boa tarde, Abelha. Boa tarde, meu amigo Abelha. Como é que você está? Boa tarde, doutor Navega. Tudo bem? Tranquilo? Boa tarde a Tudo todos ótimo. também. Boa tarde, Abelha. Boa tarde, Navega. Boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tranquilo? Tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo. Had a high dramatic situation in terms of the personal life. Okay, what do you think about this possibility to some words to support this? I think that the key in this time of huge pressures is prioritization according Beleza, to hein? Ricardo está falando com os Estados Unidos. that this technology will serve. So in many instances, the key, if you're looking for, predictive models, etc., on one hand, and practical telemedicine, quick and dirty Ricardo, você solution, está com o telefone aberto aí, hein? geographic barrier, the latter seems to be. Boa tarde, Uruan. Boa tarde a todos. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. A Tatiana Oliver já está entrando, tá? Ah, tá bom, querido. Obrigado. Eu que agradeço.
analisa, não acontece nada. E tudo que ela pede... Boa tarde, Guilherme Mutz. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Tudo bem? Oi, Navega, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu Vocês me botando o escutam pessoal bem? para dentro aqui. Boa tarde. Oi? Vocês me escutam bem? Ótimo. Sim, Ah, sim. maravilha. Eu acho que isso julga. Eu acho que esse... Tatiana, vou só esperar mais um pouquinho, depois, se a gente quiser, pode começar. Por quê? Porque a gente vai estar gravando e depois nós vamos disponibilizar para vários conventions, né, a gravação, tá? Ah, legal, ótimo. Maravilha. Aí você que manda, só me falar quando quiser a gente começa. A gente espera mais um, 17h33, 17h35, a gente pode começar sem prejuízo de estar errando, tá? Perfeito, sem problema nenhum. Vou te apresentando aí por enquanto. Ó, nós estamos aí com a Abelha, que é do Rio Convention, né? Nós temos aí o Ricardo, lá de Niterói tarde. Convention. Boa tarde. E aí, Tatiana, como é que você tem de notícia boa para a gente aí? Temos bastante coisa boa acontecendo. A gente está num momento aqui de aceleração, né, do nosso resultado operacional. A gente está conseguindo apoiar bastante gente aqui no estado, estamos conseguindo expandir para o interior, que também era uma das questões importantes da gente abordar aqui na AG Rio, né? Então tem muita coisa boa acontecendo, né? A gente está agora com o Super RJ, né, que a gente vai falar um pouquinho também, que é o programa de crédito emergencial que o governo lançou esse ano, que também tem condições muito interessantes. E eu acho que uma coisa bem legal que a gente está conseguindo observar é que a gente está recebendo mais empresas com apetite por fazer investimentos, né? A gente via muito ano passado um momento de mais pessimismo e incerteza com a situação, né, por conta da questão da pandemia, e agora a gente começa a ver um movimento mais otimista das empresas, do pessoal retomando, voltando a operar, enfim, mais perto da capacidade plena. Então, a gente tem percebido um movimento mais otimista das empresas que estão procurando a AG Rio, e isso é muito bacana de acompanhar, né? Tatiana, o Supera, ele já está disponível no site da AG Rio? Ele está disponível no site da AG Rio, tá? O Supera, ele tem duas linhas, né, basicamente. Ele tem uma linha que é mais voltada para o público de MEIs e autônomos, né, que é uma linha que vai até 5.000, e ele tem uma linha voltada para micro e pequenas empresas que vai até 50. A linha de MEIs, ela está momentaneamente fechada por conta de uma questão orçamentária, né? Então ela já atingiu o orçamento que estava disponível, mas a linha de micro e pequenas empresas está aberta. Então, as empresas que tiverem interesse, o site está lá à disposição para receber solicitações. O caminho é o mesmo dentro do site ali para a gente requisitar?
Não, na verdade, logo que você entra no site da GRIO, tem um banner, assim, que é a primeira coisa que você vê quando abre o site, e aí você pode clicar ali, ele entra numa página direto do Supera, que tem as informações sobre a documentação, o passo a passo, né, de como é que funciona, e ali tem o linkzinho para fazer a solicitação. Aí a empresa entra, vai preencher os dados, basicamente os dados de contato, né, então e-mail, telefone, CNPJ, os dados mais básicos para a gente identificar a solicitação, e aí depois a gente, enfim, né, tendo feito essa solicitação, a gente manda um e-mail com login e uma senha para a plataforma para o pessoal subir os documentos para a gente fazer a análise. Então, assim, é um processo que está fluindo de forma bem digital, assim, a gente até por conta do volume, né, e da necessidade de atender com celeridade, a gente desenvolveu um processo bem digitalizado justamente para conseguir atender todo mundo. Então tá ótimo. Tati, ó, vamos fazer o seguinte, a minha Tatiana já está na sala também, né? Cada um tem Tudo uma. bom, Tatiana? Oi, gente, prazer. Olha, eu vou te falar que aqui na GRIO somos várias, assim, a outra mesmo? diretora que você não conheceu ainda é a Tatiane, que ela é diretora de controladoria, então a gente fala que é a terra das Tatis por aqui. Então A gente estamos aqui em casa. aqui também tem mais de uma, tá? Tem Tatiana, tem Tatiane, o negócio tá Justamente. com vocês, né? Mas vamos lá, antes de passar a palavra aqui pro Marcelo, né, que levantou a mão, eu vou te dar a oportunidade, né, Tatiana, de você discorrer aí a sua apresentação primeiro e a gente entrar depois, né, nessa parte aí, se for necessário, né, de perguntas, né, e de respostas, né, porque de repente na tua apresentação você já tira diversas dúvidas, né, então vamos te dar essa oportunidade aí de você conversar conosco aí, passando tudo que você tiver de novo, né, na AGRI, e depois a gente faz o nosso break aqui e vamos falar um pouquinho da experiência, né, que a gente está tendo aí em relação à AGRI. Queria também, já que já está sendo gravado, Tatiana, queria agradecer, né, a AGRI pela oportunidade, né, a gente considera vocês parceiros nossos desde o congresso lá de Cabo Frio, né, quando vocês participaram junto com a federação, e mostrar para você também que nós precisamos sim de ter uma AGRIO rápida, forte, atuante, para a gente recuperar um pedaço, né, Tatiana? Não sei se você acompanhou tudo, que é a parte do Fungetur, né, que foi disponibilizado pelo governo federal, mas aqui no nosso estado nós tivemos muito poucos acessos, né? Não por culpa da AGRIO, não é por culpa de ninguém, né? Mas é o histórico nosso, que não era um histórico tradicional, né? Junto lá ao Ministério do Turismo, e vocês estão aí correndo contra o tempo, né? E estão ocupando esse espaço aí para a gente, e tomara que a gente saia desse marasmo, né? Mas está contigo aí, tá, Tatiana? Por favor. Maravilha, Navega. Bom, primeiro eu vou me apresentar aqui, né, para os que ainda não me conhecem. Eu sou a Tatiana, eu sou diretora de operações aqui da GRIO. A gente assumiu a gestão da empresa bem recentemente, né? Na verdade, o André, que é o nosso presidente, que é funcionário da casa, né? Ele foi convidado pelo governador para assumir a gestão da GRIO no finalzinho do ano passado. E aí ele chamou outros, enfim, funcionários da casa, né? Eu também sou funcionária de carreira aqui da GRIO, já estou aqui desde 2012. Nos chamou para compor a diretoria, justamente nesse intuito de levar a GRIO mais perto do empresariado, né? A gente tem uma atuação, né? Já vinha construindo uma atuação aqui na capital, a gente sabe que existia uma necessidade de se aproximar um pouco mais das entidades de representação, do interior, das prefeituras. Então, a gente percebia essa necessidade de estar mais perto, né, e de demonstrar o que a GRIO tem a oferecer, né? Então, a gente tem trabalhado muito aqui internamente, justamente para mexer nos nossos processos internos, né, para que a gente consiga levar as linhas de crédito da GRIO para o empresariado que está precisando, né? Ano passado foi um ano muito complicado, a gente sabe que atingiu de forma muito dura, principalmente os pequenos negócios, né? Que não tinham aquela solidez de caixa, né? Para ultrapassar esse período, e a gente tem acompanhado o quanto está sendo importante a atuação da GRIO nessa concessão do crédito justamente nesse momento de retomada, né? Então, tanto para as empresas que precisavam de recurso
para ultrapassar aquele período de crise ano passado, né, que a gente sabe que um monte de gente precisou fechar, precisou ficar alguns meses sem operar, ou então operando numa capacidade muito reduzida, e até para o pessoal que está precisando fazer algum tipo de investimento de adaptação, né? Então, muitas empresas tendo que desenvolver ferramenta de delivery, de e-commerce, eventualmente fazendo algum tipo de obra ou algum tipo de adaptação para conseguir ajustar a operação, né, para esse novo momento, né? A gente fala que foi um momento muito inesperado, foi um susto para todo mundo e ao longo do tempo as empresas foram precisando se reinventar. A GRIO ela tem esse foco, né? Então, essa atuação voltada para a geração de emprego e renda aqui no Estado, né? Então, a gente busca se aproximar das empresas justamente com esse sentido, né? Então, assim, eu preparei uma apresentação rápida aqui com os produtos que a gente tem disponíveis no portfólio, tá? Vou passar as condições gerais, mas naturalmente, quem tiver alguma pergunta, alguma questão, eu estou aberta para responder depois. E vou falar um pouquinho também do nosso desempenho operacional, né? Eu acho que é importante a gente falar que a gente está aí agora no mês de agosto, né? E olhando o quadro geral, a gente tem conseguido estar bem perto do empresariado. Já foram mais de 120 milhões em créditos concedidos só esse ano, tá? A gente está falando aí de quase 6.500 empreendimentos apoiados, então é um volume bem expressivo. E, de fato, a gente tem muito para fazer ainda, né? A gente sabe que a demanda ela é crescente, a gente sabe que o momento pede isso, é uma ação de política pública justamente para incentivar o setor produtivo a retomar. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente para fazer com que esse recurso chegue onde ele está precisando, né? E acho que até um ponto que você colocou, né, Vega, que é importante a gente falar, é um pouco da atuação da GRIO com o Fungetur, né? O Fungetur é uma linha que a gente não tinha histórico de atuação, né? A gente começou a operar no ano passado, justamente no ano da pandemia. Então, a gente tinha outras instituições de fomento no Brasil que já operavam a linha, mas a gente só começou em 2020, ao contrário dos pares de outros estados. A gente veio melhorando o processo dela. Esse ano, a gente conseguiu, fazendo algumas alterações de metodologia, justamente para ter um olhar diferenciado para esse setor que também sofreu tanto na pandemia, né? E considerar outros parâmetros na análise de crédito. Então, a gente considera os parâmetros de faturamento antes da pandemia, justamente para entender a situação da empresa, né? Que, enfim, a gente precisa ter um outro olhar para analisar. A gente conseguiu aumentar bastante o volume operacional de Fungetur, tá? E a gente agora, bem recentemente, coisa de um mês atrás, a gente recebeu uma nova tranche do Ministério do Turismo, justamente porque a gente já tinha comprometido todos os recursos que a gente tinha. Então, a gente está num momento de tração operacional bem interessante aqui, inclusive para essa linha. Eu vou pedir só, não sei se eu posso compartilhar minha tela aqui. Acho que já está disponível para mim. Vou ver se... Está liberado, vocês... tá, Tatiana? Vocês conseguem ver minha tela? Espera aí. Aí, entrou. Está aparecendo a apresentação? Ótimo, muito boa. Pode falar. Maravilha. Então, vamos lá. Então, gente, como eu falei, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui dos produtos, né? Se ficar algum ponto que eu não aborde aqui ao longo da apresentação, aí depois o pessoal pode ficar à vontade para perguntar, tá? Estou à disposição. Bom, primeiro a gente traz aqui a nossa missão, né? Que, como eu falei, a gente tem essa visão do fomento ao desenvolvimento sustentável do Estado, né? E aí, com aquele foco da geração de emprego e renda, né? Que a gente já estava falando. A GRIO, ela é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, mas a gente tem um outro olhar, né? A gente busca entender a necessidade das empresas e sempre apoiar com esse viés de permitir que as empresas elas tenham negócios sustentáveis, que elas consigam se manter operacionais, que elas consigam manter as vagas de emprego que elas geram. Então, ao contrário dos bancos comerciais, a gente não tem a figura da conta corrente, título de capitalização, outros produtos diversos, a gente trabalha, de fato, com o crédito sempre voltado para o apoio à atividade produtiva, né? E aí, a atividade produtiva, como eu vou mostrar aqui, a gente trata de todos os portes mesmo. Então, a gente vai desde o microempreendedor, do empreendedor informal, até a grande empresa, sempre com esse olhar de fomento ao desenvolvimento econômico.
Então, aqui eu vou trazer um pouquinho do portfólio, tá? O portfólio, as linhas, elas estão disponíveis no site da GRIO também, né? Todas as nossas solicitações a gente concentra ali no site até para a gente ter os protocolos registrados e fazer o controle. Então, todas as linhas, elas estão ali disponíveis. Com as informações gerais, a gente tem ali no site a possibilidade também do cliente fazer uma simulação, até para ter uma visão de como é que ficam as parcelas e consultar com um pouquinho mais de detalhe as condições de cada um desses produtos. Então, né, como eu falei, a gente atende, de fato, desde o pequeno negócio até a grande empresa. Então, a gente começa aqui pela nossa linha de microcrédito produtivo orientado, tá? Esse programa, ele é um sucesso aqui na GRIO, é uma linha muito interessante, tá? É uma linha voltada para microempreendedores, então, desde os MEIs, né, os microempreendedores individuais que são formalizados, até o informal, então, enfim, a pessoa que trabalha com algum tipo de atividade, tem uma barraquinha, costureira, cabeleireira, eventualmente, enfim, tem alguma atividade que ela não é formalizada, a gente também consegue apoiar por essa linha, desde que ela comprove que ela exerce uma atividade produtiva. É uma linha de crédito que vai até R$21 mil, e com uma taxa de juros muito, muito atrativa, né? A gente está falando de uma taxa fixa de 3% ao ano, né? Uma taxa fixa de 0,25 ao mês, o que, considerando hoje, principalmente com a subida da Selic, acaba sendo uma taxa muito diferenciada versus o que o mercado oferece, principalmente para esse público, né? Que é um público que muitas vezes ele não consegue acesso ao crédito no mercado tradicional. Então, essa linha de microcrédito, ela tem um prazo de até 24 meses e ela serve justamente para financiar itens que sejam aderentes ao negócio, né? Então, estoque, pequenas reformas, enfim, capital de giro em geral. Então, a gente é uma linha que ela trata o pequeno negócio para que ele consiga se manter e crescer. É uma linha que veio, enfim, a gente voltou a operar no ano passado, ao longo da pandemia, e ela vem sendo um sucesso de demanda e de aceitação aí pelo público. Seguindo aqui, a gente já vai... Deixa eu só te perguntar um negócio. Essa linha, ela serve também para o pessoal do artesanato, para os pequenos artesãos? Como é que... Serve também para o pessoal do artesanato. Em geral, é um valor que atende bastante bem a esse público, né? E o pessoal do artesanato, em geral, eles têm aquela carteirinha do Programa Nacional do Artesanato, que justamente eles já conseguem até comprovar que exercem uma atividade produtiva por meio da carteirinha, né? Então, a gente fez até bem recentemente uma parceria com o pessoal da Secretaria de Turismo para divulgar essa linha para os artesãos, e a gente tem conseguido fazer bastante coisa com esse pessoal do artesanato, sim. Tá bom? Então, beleza, vou seguir aqui, qualquer questão pode ir perguntando. Tá legal, aqui a gente vai seguir agora para as linhas mais voltadas para empresas, né? E aí, como eu falei, empresas, a gente tem produtos para todos os portes e segmentos. Então, essa aqui é a linha que a gente chama de crédito simplificado, né? Que é uma linha que ela é bem voltada para micro e pequenas empresas. É uma linha que vai até 500 mil. E a gente consegue trabalhar com uma taxa também bem diferenciada com relação ao que o mercado oferece, né? A gente está falando aí de uma taxa a partir de 0,74 ao mês, tá? E o que é bem interessante aqui é justamente a questão dos prazos, né? A gente sabe que muitas vezes para a pequena empresa a diluição do fluxo de pagamentos é importante para caber no fluxo de caixa de uma forma saudável. Então, a gente consegue trabalhar com prazo de até 60 meses, e com uma carência de até 18 meses, né? Então, isso também é uma característica de todas as nossas linhas de crédito para a empresa. A gente, em geral, trabalha com um período de carência justamente para que o empresário ele consiga aplicar aquele recurso no negócio, ele consiga começar a ter retorno daquele investimento, para que aí, então, ele comece a pagar o financiamento. Então, isso, em geral, é uma característica que também faz bastante diferença, justamente para permitir que aquele dinheiro ele seja aplicado para tracionar o negócio e, então, o fluxo de pagamentos comece. Então, aqui é uma linha bem abrangente, tá? A gente trata desde o capital de giro até pequenos investimentos, e também está disponível no site da GRIO. Aqui a gente já traz uma linha que tem um perfil um pouco mais robusto, né? Aí a gente, em geral, enquadra projetos um pouco maiores aqui, né? Uma linha que vai até 30 milhões, que é o nosso GRIO Investimento.
Ela é uma linha que pode apoiar desde a instalação de uma fábrica, de uma empresa aqui no Rio, até uma ampliação ou um investimento em uma fábrica que já exista, ou em um negócio, enfim, de qualquer segmento que já exista. É uma linha que a gente consegue trabalhar com uma taxa de 0,64 ao mês, né, a partir de 0,64 ao mês, e também com um prazo alongado, né, até 60 meses, com até 18 meses de carência, sempre nessa linha de que o crédito ele seja algo saudável para o negócio, então que ele seja aplicado, que ele comece a dar retorno e depois que o empresário comece a pagar. Seguindo adiante, a gente tem o nosso AG Rio Franquias, né, que aí é uma linha bem voltada para esse segmento que tem mostrado bastante crescimento aqui no Rio nos últimos anos, né, a gente tem visto muito pessoas buscando abrir um negócio, enfim, buscando empreender, e aí o modelo de franquias que ele já vem pré-formatado acaba sendo algo bem interessante para o público, né. Essa linha, ela consegue enquadrar qualquer investimento a ser feito para a constituição de uma franquia, exceto a compra do ponto comercial, a gente consegue financiar obra, treinamento, compra de software, taxa de marketing, taxa de franquias. Então, a gente consegue, tem um leque de itens financiáveis bem abrangentes para conseguir apoiar tanto lojas que já existem, né? Então, aí falando eventualmente de um retrofit ou de alguma obra, alguma melhoria que precise ser feita, mas também para lojas novas a gente consegue apoiar. A gente tem parceria com alguns grandes grupos franqueadores aqui no Rio, e é uma linha que também traz uma taxa bem interessante e da mesma forma, né? A gente trabalhando sempre com período de carência, justamente para possibilitar o fluxo de caixa saudável, né, para o empresário, que acho que esse é o ponto principal. Eu vi ali, Tatiana, que tem apoio para a implantação da primeira unidade, né? Exatamente. Tem que ter um plano de trabalho, né, para vocês aportarem recursos, né? Isso, exatamente. Normalmente, quando o empresário ele vai abrir uma primeira loja de franquia, até o próprio franqueador ele já tem essas projeções de forma organizada, né? Então, ele tem ali uma projeção de ticket médio, de público, de movimento, até um fluxo de caixa projetado para os primeiros anos. Então, a gente já tem uma experiência bem positiva de receber um material bem robusto, até do próprio franqueador, né? Quando o franqueado ele vai fazer essa primeira loja. E aí a gente consegue apoiar, enfim, como eu falei, né? A gente só não consegue apoiar na compra do ponto comercial, mas todos os outros gastos ali envolvidos a gente consegue atender. É uma linha que também tem funcionado muito bem. Seguindo adiante, a gente tem o AG Rio Ecoeficiência, né, que é um produto que a gente está vendo crescer também consideravelmente nos últimos anos, né? A gente vê cada vez mais empresas se preocupando e buscando, de alguma forma, se adequar a iniciativas mais sustentáveis, né? Então, é uma linha que a gente atende também a todos os portes de empresa aqui. Ela tem prazos um pouco mais alongados, porque dependendo do projeto, ele pode ter um tempo de maturação mais longo, né? Então a gente tem esse olhar também. É uma linha que vai até 30 milhões também, dependendo do porte da empresa, pode chegar até 30 milhões. E aí aqui são todos os investimentos que eles têm algum viés de sustentabilidade, tá? Então a gente tem desde a instalação de placa solar até a troca de um equipamento por outro que seja mais eficiente em termos energéticos, ou trocar algum tipo de combustível que a empresa use para algo que seja mais sustentável. Então, todos os tipos de investimento que eles são feitos com esse viés da sustentabilidade, da eficiência, da melhoria do aproveitamento da energia, a gente consegue enquadrar nessa linha. E aí a gente vai desde de pequenas empresas, né, que muitas vezes a empresa ela tem uma área ou tem um telhado que ela quer instalar placas solares e já consegue ter um ganho ali em termos de conta de luz, até empresas maiores que estão fazendo troca de alguma coisa do Parque Fabril, então aí investimentos um pouco mais robustos. É uma linha que também tem uma taxa bem diferenciada aí, né? A gente parte de 0,64 ao mês, e aí, como eu falei, com prazos um pouquinho mais longos, né? Nessa linha a gente consegue trabalhar até com 36 carências e 120 de prazo total. Bom, seguindo adiante, a gente tem o Fungetur, né? O Fungetur é a linha que a gente até estava falando antes de eu começar aqui a apresentação.
É uma linha que a gente trabalha com recursos do Ministério do Turismo, tá? São recursos de repasse, e é uma linha voltada para toda a cadeia, né, do turismo. E aí é importante a gente falar um pouquinho, né, que normalmente quando a gente fala de cadeia do turismo, as pessoas têm muito a visão de que é uma linha para hotéis e agências de viagem. E, na verdade, não é só isso, né? O segmento de turismo ele é bem mais abrangente, né? Então, a gente consegue enquadrar empresas de eventos, locadores de veículo, bares e restaurantes. Então, a gente tem uma série de segmentos, né, que de alguma forma se relacionam à cadeia do turismo e que podem obter recursos com essa linha. Aqui, a gente precisa que a empresa esteja cadastrada no Cadastur. O Cadastur é um cadastro do Ministério do Turismo, mas a empresa ela consegue fazer totalmente o processo pela internet, é bem rápido, o portal ali do Ministério tem os dados que precisam ser preenchidos e não precisa mandar nenhum documento físico, então é bem tranquilo de fazer. E é uma linha que a gente tem 3 modalidades, né? A gente tem uma linha voltada para a compra de bens, né? Para compra de equipamentos, de maquinários, de alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma linha de capital de giro puro, e aí eu digo que, assim, ano passado talvez tenha sido uma das principais demandas que a gente tenha recebido aqui na AG Rio, né? Ano passado e no começo desse ano, porque é um setor que precisou ficar muito tempo fechado na pandemia, né? O turismo ainda está demorando para voltar, justamente por conta das restrições, então é um segmento que precisou muito de capital de giro para sobreviver e para se manter nesse período. E a gente tem a linha de capital fixo, que é a linha que a gente fala que são os projetos, né? Então, aí, projetos maiores, reformas, implantações, a gente consegue enquadrar aqui. Todas essas linhas, elas têm uma taxa de Selic mais 0,41 ao mês, né? Da Selic mais 5 ao ano, e a gente consegue trabalhar com prazos alongados também, né? A linha de projetos, ela consegue ir num prazo bem longo, né? Até porque ela abrange projetos que são mais estruturados, que são investimentos mais robustos, mas a gente consegue trabalhar com prazo de até 60 meses com 12 nas outras linhas também. Ali embaixo a gente tem alguns segmentos como exemplo, tá? Que podem ser habilitados, mas na verdade é aquilo que eu falei, assim, o enquadramento ele é bem abrangente, ele é para todas as empresas que sejam relacionadas ao segmento do turismo, elas podem se cadastrar no Cadastur e a gente consegue fazer o enquadramento nessa linha. É uma linha que a gente veio crescendo muito, como eu falei, esse ano a gente acabou de receber uma nova tranche do Ministério, então justamente para seguir firme, né, no apoio à retomada do turismo aqui no Rio, que é uma das vocações do Estado. Então, a gente precisa, de fato, estar junto do pessoal que atua nesse segmento para apoiar nesse momento aí de retomada. Navega, acho que você queria falar, eu te cortei, desculpa. Não, eu peguei um extrato, né, do Fungetur Rio e vi lá que a cidade do Rio de Janeiro ela foi muito beneficiada, né, principalmente o setor de alimentação, né, bares, restaurantes, né, e etc., né? Você acha, Tati, que vai ter uma mudança, assim, também um pouco mais de interiorização nesse recurso? O que você acha disso? Então, a gente tem buscado muito divulgar essas linhas no interior, tá, Navega? Até bem observando essa questão que você falou, né? A AG Rio acaba que muitas vezes o empresário aqui da capital, né? Até porque estamos localizados aqui, então existe uma interação um pouco maior. O empresário da capital ele já nos conhece e o interior muitas vezes ele nem sabe que esses produtos eles estão disponíveis. Então, a ideia de aproximar das entidades e de fazer esse tipo de evento que a gente está fazendo, esse tipo de apresentação, é justamente para demonstrar que, sim, existem as soluções financeiras, a gente tem as linhas de crédito disponíveis e que elas estão aí justamente para apoiar nesse momento, né? E essa questão dos bares e restaurantes, de fato, assim, foi um segmento que sofreu muito, né? Então, o pessoal precisou ficar, enfim, com as portas fechadas durante um bom tempo na pandemia e depois foi voltando, mas ainda com bastante restrição, né? Restrição de capacidade e tal. Então, a gente percebeu uma demanda muito forte desse segmento e é um segmento que foi bem apoiado aqui pelo Fungetur. A gente também tem um movimento de aproximação com a rede hoteleira, né, hotéis pousadas e hostels, né, enfim, o segmento de acomodação. Salvo engano, foram 25 grupos apoiados com essa linha também.
e é uma aproximação que a gente está buscando fazer também, né? Que a gente sabe que os hotéis eles estão retomando agora, mas eles ainda precisam muito de apoio, tanto em termos de giro quanto em termos de investimento para algum tipo de adaptação, né? Que a gente sabe que voltar seguindo todos os protocolos demanda investimento também, né? Ficou mais oneroso, né? Mas faz parte. Exatamente. É a necessidade que a gente tem de investir para ter um turismo seguro, né? Então, acho que ter um recurso adicional nesse momento também ajuda muito justamente para fazer as adaptações que precisam ser feitas para que o segmento ele retorne com segurança para todo mundo, né? Que é o que a gente quer, enfim, é o que está todo mundo buscando. Ótimo. Bom, seguindo, aqui a gente traz o InovaCred, tá? O InovaCred também é uma linha de repasse que a gente trabalha, só que aí com recursos da FINEP. É uma linha voltada para projetos de inovação, e aí, assim, a gente tem projetos de inovação de diversos segmentos, né? Não só de empresas de tecnologia, a gente costuma muito a pensar nas empresas de tecnologia quando fala de inovação, mas a gente tem inovação em diversos segmentos. E aqui pode ser tanto a inovação que a gente fala que ela é mais disruptiva, né? Então você cria um produto novo ou algo, enfim, do zero, mas pode ser uma inovação incremental. Então, alguma melhoria significativa num produto já existente, a gente também consegue enquadrar aqui no InovaCred. O InovaCred é uma linha que a gente consegue enquadrar basicamente quase todos os itens que são aderentes ao projeto, né? Então, equipamentos, matéria-prima, equipe, serviços de consultoria de treinamento. Então, a gente consegue ter um enquadramento bem abrangente aqui. É uma linha que também a gente trabalha com prazo de carência um pouco mais alongado, até porque o desenvolvimento de um projeto desse tipo, em geral, ele demanda um pouco mais de tempo para que ele possa maturar e ser comercializado, né? Então, a gente trabalha com uma carência de até 24 meses, e uma taxa também bem atrativa, né? Uma taxa de a partir de 0,49 ao mês. Então, é uma taxa também bem diferenciada, justamente com esse viés do incentivo à inovação, enfim, ao desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos. Tatiana, eu não sei se cabe para a FINEP, mas lembra que eu conversei com vocês para a gente tentar recursos, né, para os Conventions Bureau fazerem o trabalho que a gente precisa fazer esse resto de ano e no início do ano que vem, que é na promoção, é no marketing, né, é na captação de eventos, né? E daí eu tenho entendido, né, que alguns Conventions Bureau poderiam ter o seu trabalho catapultado, né, melhorado, ampliado, se tivesse um recurso disponível, desde que o pagamento desse recurso fosse de forma como 24 meses, né, 12 meses, não sei, alguma coisa nesse sentido. Você acha que a gente consegue colocar essa solicitação de um Convention Bureau dentro do FINEP ou teria que ser uma linha de crédito normal? Olha, dentro da FINEP eu não tenho certeza, porque aqui todo projeto que a gente vai enquadrar nessa linha, a gente faz uma análise justamente do mérito da inovação, né? Então, do que está sendo desenvolvido em termos de nova tecnologia, de novo produto. Então, existe uma avaliação de mérito que é feita aqui pela GRIO e depois validada pela FINEP, justamente para que ela possa ser, que a demanda seja enquadrada nessa linha. Com relação às linhas tradicionais, aí acho que vale a gente mergulhar um pouco nesse estudo, né, justamente para ver, até em termos jurídicos, se a gente tem aderência, se conseguiria montar alguma coisa. O que a gente está fazendo até, Vega, bastante é sentar junto com os segmentos para entender quais são as demandas específicas, né? A gente sabe que a gente tem os nossos produtos de prateleira, que, enfim, tem condições muito atrativas, mas nem sempre eles conseguem atender a necessidade de todos os segmentos, né? Às vezes, um segmento ou outro, ele tem alguma dor, alguma questão que a linha de prateleira ela não consegue atender. Então, o que a gente tem feito muito é isso, assim, é escutar os segmentos e tentar entender as necessidades, e aí a gente internaliza e estuda, né? Então, a gente tem feito muita reunião com os arranjos produtivos locais, com as representações de classe, enfim, com segmentos que, de alguma forma, tenham necessidades específicas e precisem colocar isso para a gente.
E aí a gente estuda, assim, se tiver viabilidade, né, tanto técnica quanto jurídica, a gente consegue colocar um produto de pé, isso não tem problema. Esse é o nosso portfólio que a gente já tem pronto, né? Então, esse é o que a gente já tem as condições definidas e já consegue apresentar. Ótimo. Outra coisa, você no começo da sua apresentação, você colocou as taxas, aí chegou no Fungetur. No Fungetur você tem lá os valores percentuais de correção mensal, mais a Selic. E os restantes, também é mais Selic ou é só aquela taxa igual essa aqui da FINEP, 0,49? A taxa aqui, ela tá com o índice de hoje, né? Essa taxa da FINEP, ela é indexada a TJLP, tá? É TJLP mais um spread que dá esse 0,49 ao mês, e as taxas da GRIO, elas são indexadas à Selic. Então, essa taxa que está aí é a Selic de hoje mais o spread mínimo da linha. Porque dependendo da situação, fica mais fácil da gente apresentar mostrando já o número fechado, né? Então, essa taxa aqui da FINEP é a única que ela trabalha com indexador diferente, ela trabalha indexada a TJLP. Ótimo. Tem mais alguma apresentação? Não, tem, né? o nosso último aqui, que é por último, surpresa, né? mas não menos importante, né? Que eu acho que é importante a gente colocar, né? Que a gente estava até falando no comecinho também, antes de eu passar a apresentação, que é o Super RJ, né? O Super RJ é o programa de crédito emergencial do governo, né? Que foi lançado esse ano, foi aprovado ali pela Lei 9191. E é um crédito justamente para esse momento de retomada na pandemia, né? Então, a gente está falando aí de uma linha de até R$50 mil, tá? Ela atende a micro e pequenas empresas, ela atende a cooperativas e associações de produtores, enfim, são esse público-alvo que está colocado aqui no slide. É uma linha que tem um diferencial de não ter taxa de juros, né? Então, ela é juro zero, o que acaba sendo, enfim, algo também totalmente diferente do que o mercado oferece. E a gente trabalha também nessa linha com prazo de carência, né? Ela vai com prazo de carência de até 12 meses, com 60 de prazo total. A gente está com uma demanda, enfim, enorme de créditos do Supera, né? Vocês podem imaginar, é um público que está precisando justamente desse fôlego para retomar, né, agora. O site está aberto para novas solicitações, então empresas que tenham interesse, que estejam enquadradas como micro e pequena empresa, elas podem solicitar. Essa semana, a gente ultrapassou a marca dos 50 milhões em crédito, né, nesse programa, que foi lançado agora em junho, então, assim, o volume está bem significativo e a gente está trabalhando incansavelmente para conseguir atender todo mundo, né? A gente desenvolveu aqui um processo todo digital, então a solicitação ela é feita por meio do site, a partir daí a empresa ela recebe por e-mail, um login e uma senha para a nossa plataforma para subir os documentos que são necessários para a gente fazer a análise do crédito, e aí, a partir daí, o processo ele começa a correr. Então, assim, é um processo bem mais simplificado, justamente por conta de ser uma linha voltada para esse momento de emergência, né? A gente está bem entusiasmado, assim, a gente está conseguindo ver a diferença que esse crédito está fazendo na vida das empresas, dos empreendedores que estão vindo buscar. Então, é uma medida que a gente vê assim com muito bons olhos, sabe? Realmente é um dos programas que o governo está investindo justamente para que a economia do Rio ela volte a rodar depois desse período complicado aí que a gente teve com a pandemia, né? Então, até só reforçando, quem tiver interesse, pequenas empresas, ou enfim, tiver... Tatiana? Oi? Tudo bem? Prazer, Vinícius. Oi, Vinícius, tudo bom? Tudo bom. Eu sou da diretoria da Federação com a Navega. Navega me atura há mais tempo. Eu me enquadro nesse... Eu sou ator, né? Sou produtor cultural, me enquadro nesse quesito aqui, nesse financiamento. E aí vão surgir dúvidas, eu posso depois entrar em contato com você, para poder não tomar também tempo dos colegas, né? Que cada um tem um perfil. Posso entrar em contato direto com você? Pode sim, sem problema. O Navega, ele tem meu contato, tem o contato do pessoal aqui da GRIO, então se quiser marcar uma conversa, enfim, quiser ligar e tal, para a gente tirar alguma dúvida específica, não tem problema nenhum.
Ah, ótimo. Eu pego o Navega e entro em contato depois da reunião. A gente se fala um pouquinho. Tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigado. Essa linha ela assim, tem sido talvez a nossa principal demanda desde que ela foi lançada, né? Ela foi lançada agora em junho, e justamente por conta das condições, né? Elas são muito atrativas e muito interessantes para esse momento de recuperação econômica. Como eu falei, o volume tá bem grande, né? A gente conseguiu aí ultrapassar os 50 milhões e agora a meta é acelerar bastante até o final do ano. Assim, o governo está bem empenhado em fazer esse recurso chegar aí para o pessoal que está precisando. Que bom, que bom. Você tinha me falado também no começo, na nossa conversa, né? Que tinha um segmento que estava paralisado, é o microempreendedor. Isso. É até bom a gente falar isso. Nesse programa, a gente tem duas linhas, né? Uma linha voltada para os microempreendedores, autônomos, então é para o pessoal que tem um perfil mais de pessoa física, né? E aí essa linha ela tem um teto de 5 mil. Essa linha ela está momentaneamente fechada, tá? A gente tem expectativa de abrir novas janelas, porque de fato ela consumiu o orçamento que a gente tinha disponível para ela. Mas a gente tem uma outra linha que é voltada para a pessoa jurídica, né? Então para micro e pequenas empresas, para as cooperativas e tudo mais. Essa linha ela vai até 50 mil e ela está com as inscrições abertas. Então, tendo interesse, a empresa ela pode se cadastrar, que ela vai receber um contato para fazer esse processo aí de envio da documentação que a gente falou. Ótimo. Acabou aí, Tati? Aqui acabou. Aí aqui são só os nossos contatos, né? Como eu falei, as informações elas estão no nosso site. O site tem tanto os espaços para o cliente ele fazer a solicitação de crédito e tem também a possibilidade de fazer uma simulação. Então, o cliente que tiver interesse de entender como é que vai ficar o fluxo de pagamento consegue simular lá no site antes de fazer a solicitação. Tem o telefone aqui da nossa central, né? E as redes sociais da GRIO. Lembrando que no site a gente tem também a ferramenta do chat, que o pessoal, quem tiver, enfim, alguma dúvida, alguma questão mais específica, pode entrar em contato pelo chat ali do site da GRIO, que também tem o atendimento sendo feito por lá. Então, Tatiana, aqui... eu tenho algumas perguntas depois, tá? Quando você acabar aí. Vamos lá, aqui já terminei. Acho que agora podemos ir para as perguntas. Tá ótimo. Primeiro, te agradecer, né? Mais uma vez aí, tem coisas novas, né? Que eu não vi o ano passado, né? Parabéns aí, a GRIO está se movimentando. Isso é muito bom para a gente, né? Para o setor produtivo. Mas queria te fazer algumas perguntas assim, básicas mesmo, tá, Tatiana? Em função da pandemia o ano passado, nós fomos meio que tolhidos, né? A gente gostaria de ter uma interlocução pessoal, né? E ninguém estava recebendo, né? Nem a GRI, nem nenhum outro órgão estava tendo reuniões presenciais, né? E pela GRI estar na cidade do Rio, muito do interior, né? Que a gente tem convênio em mais de 20 cidades no interior, né? O pessoal sentiu carência, né? Mandava uma proposta, tinha uma recusa, mas a pessoa, o empresário, às vezes não sabia qual era o porquê da recusa. Apesar de ser uma recusa linda, né? Um memorando muito tranquilo, né? Que a GRIO manda, mas ela nunca diz efetivamente, né? Por que aquele crédito foi negado, e às vezes o empresário atendia todas as necessidades, né? Que a GRIO pedia. Então essa é uma pergunta, né? Se a gente tem condições de ser atendido pessoalmente na GRIO para a gente solucionar isso. O segundo, e antes de falar para o pessoal, eu queria te passar uma alternativa de trabalho. Eu já falei isso com o nosso antigo presidente da GRIO, mas eu volto a ratificar contigo, tá, Tatiana? Nós temos hoje 21 escritórios de convênio no Estado, né? E a gente tem 21 diretorias com 21 escritórios, e nós temos mais de 2.200 empresas associadas, né? Então, acho que, não sei se é de interesse de vocês, mas aonde existir um Convention Bureau, a gente oferece à GRIO a oportunidade de estar naquela cidade ou naquela comunidade empresarial usando aquilo que a gente tem, né, que é para o trabalho, né, do associativismo, que vocês possam usar também para levar novas propostas ou poderem atender um determinado segmento lá no local, né? Então, isso é uma oferta, e a pergunta é saber se a gente teria a oportunidade, né, de tirar algumas dúvidas presencialmente. É só.
Tá, vamos lá. A gente, ano passado, de fato, a gente restringiu bastante os atendimentos presenciais, justamente por conta do momento da pandemia, né? A gente, enfim, estava dando preferência, ainda está um pouco dando preferência aos instrumentos remotos, né, digitais, então, reuniões virtuais como essa ou algum outro tipo de formato, mas a gente está retomando o trabalho aqui no escritório, né? Eu estou aqui no escritório da GRI hoje, a gente está com um quadro voltando gradativamente, até seguindo a orientação, né, do pessoal que vai tomando a vacina, tá retornando para o escritório. A única coisa que a gente tem evitado são eventos muito grandes, né? Então, eventos que, enfim, envolvam um público maior e tal, a gente tem tentado migrar para um formato digital para evitar, enfim, muita gente no espaço fechado. Mas reuniões, atendimentos, alguma coisa que precise ser feito, a gente tem visitado alguns clientes, enfim, algumas associações, algumas questões no interior a gente tem feito de forma, enfim, né, indo ao local, e a gente tem recebido também aqui no escritório da GRIO sem problema. Acho que agora a gente está começando a retornar um pouco, né, ao que a gente tinha de normalidade, né? Então, a gente, com a vacinação avançando e as pessoas já ficando mais imunizadas, a gente está retomando mais essa rotina aí das reuniões presenciais. E a gente até fico feliz aí de saber que a gente tem as portas abertas, então, com as unidades aí nas cidades, que esse tipo de parceria é bem importante para a gente também, né? Ótimo. Se alguém quiser agora fazer alguma pergunta aí para a Tatiana, gente. Eu acho que o Marcelo está com a mão levantada ali, que eu estou vendo. Tudo bom? O microfone. Aí, beleza. Pode Boa falar, tarde Marcelo. a todos, boa tarde, Tatiana. Tatiana, eu sou da operadora de viagens, a gente trabalha aqui com o mercado internacional, principalmente, né? Nós somos uma operadora de encame, e o nosso segmento especificamente, né? O turismo todo foi o mais afetado, mas o nosso trabalho com o mercado internacional foi o pior de todos, né? Porque esse mercado ainda não voltou, né? A imagem do Brasil lá fora, infelizmente, é muito ruim, a gente está com escassez de voos, proibições e tal, então, assim, é um segmento que ainda vai ter uma demora diferente, né, das operadoras aqui nacionais, que já está um mercado bastante aquecido. Eu queria saber o seguinte, com relação à análise de crédito, né, aí do Fugentur, quando você, dentro da documentação que tem que ser enviada, a análise feita é feita em cima do movimento do faturamento de 2020 ou dos últimos 12 meses ou 2019? Eu te pergunto isso porque os operadores de encame em 2020 praticamente não tiveram faturamento nenhum, né? Zero. E alguns deles, né, que pegaram ou Pronamp ou Fungetur lá atrás, quando começou, que conseguiram pegar, acreditando numa retomada, né, no segundo semestre de 2021 desse mercado, que não aconteceu, esse crédito também já está se esgotando, né? Então, a minha pergunta quem já usou o Fungetur pode usar novamente e como é que é feita essa análise de crédito? Tá, vamos lá. Então, com relação ao Fungetur, a gente, logo no começo do ano, né, quando a gente assumiu a operação aqui, a gente promoveu algumas mudanças no processo justamente tendo esse olhar, né, que assim, alguns segmentos dentro do turismo, eles ficaram praticamente o ano de 2020 todo parados, né, ou quase parados, assim, operando muito pouco. Então, se a gente fosse fazer uma análise de crédito tradicional, olhando os últimos meses de faturamento da empresa, a gente não ia conseguir fazer esse crédito chegar a ninguém, né? Então, a gente mudou um pouquinho a metodologia, a gente faz uma análise, a gente pede enfim, a declaração de faturamento dos últimos meses, isso aí até para mostrar que a empresa está operando, mas o peso de análise ele é feito com relação ao faturamento pré-pandemia. Então, a gente pega o de 2019, enfim, o período em que a empresa estava operando em normalidade de mercado, né? Então, isso tem viabilizado o crédito de muitas empresas que ano passado tiveram bastante dificuldade, né? Ano passado, esse ano. Então, esse olhar para o faturamento pré-pandemia é justamente para viabilizar esse crédito para as empresas que estão precisando.
Maravilha. Com relação ao quem já pegou alguma linha de crédito, aí o Fungetur ou qualquer outra aqui na GRIO, pode fazer uma nova solicitação de financiamento, não tem problema nenhum, a gente analisa. O que a gente vai precisar ver é se a estrutura, né, financeira da empresa ela comporta uma nova dívida, né? Então a gente faz uma análise de crédito e esse comprometimento ele é considerado também, mas se tiver espaço a gente pode fazer um segundo crédito, não tem nenhum tipo de problema. E os clientes que já são clientes da GRIO, que já pegaram Fungetur ou alguma outra linha, eles também podem pleitear recursos do Supera, né, do Supera RJ, caso sejam enquadrados como micro ou pequena empresa, né? Empresas de porte maior aí já não se enquadram no programa. Não, tá ótimo. Uma última pergunta. Eu vi o crédito simplificado aqui, que eu também não tinha visto lá no site de vocês. Aqui também, acho que o Navega já perguntou, mas acho que eu não escutei a resposta. Essa taxa de 0,74 ao mês funciona como funciona o Fungetur, né? Ou seja, onde o fixo, né, a parcela principal ela não vai mudar, mas os juros, né, você vai pagando, você não tem a carência, né? Você já começa a pagar já no D1, né, no mês mais um do que o dinheiro cai na conta. Isso, essa taxa que está ali do simplificado, né, o 0,74 ao mês, ela já está embutindo a Selic, que é o indexador da linha. Tá, então funciona igual o Fungetur, né? A carência realmente é Isso. só sobre o principal. Sobre o principal, exatamente. Até porque o cliente ele vai pagando os juros ao longo da carência, até para aquele saldo ele não ir crescendo também ao longo desse período, né? E aí a carência, o final da carência é quando ele começa, de fato, a amortizar, pagar o principal. Tá? Tem algum contato que depois você possa estar passando? Porque as pessoas têm me perguntado, eu sou do Rio Convention, tá? E faço parte aí da classe das agências de viagem, sou representante adjunto, e as pessoas me perguntam como é que é feito esse cálculo dos juros, né? Porque muita gente, né, por mais que você pegue aí a taxa mais a Selic, o pessoal não está conseguindo chegar nos valores que estão vindo cobrados no boleto. E o pessoal fala que tem mandado e-mail, mas está sem resposta. Tem algum contato aí que a gente possa estar conseguindo enviar? Olha, a gente consegue, a nossa área de cobrança consegue explicar bem direitinho o funcionamento das parcelas, né, o cálculo e tudo mais. A gente tem tanto atendimento pelo chat quanto o atendimento por meio do e-mail, né, o gerec@grio.com.br. A gente pode depois, até se Navega permitir, eu passo para ele os contatos, tanto da área de cobrança quanto aqui da área comercial, e aí ele compartilha com vocês. Pode ser? Tá ótimo. Pode ser, Navega? Maravilha. Tatiana, eu vou aproveitar e vou pedir para a minha Tatiana para depois entrar em contato contigo, que a gente vai fazer uma comunicação dessa abordagem tua, né? E aí ela perfeito. vai entrar em contato e faz um arrazoado ali e bota os contatos que você sugerir. Legal, ótimo. Então, Tatiana, só depois aí da reunião eu te passo os contatos das áreas e aí a gente compartilha com o pessoal. Tá sem som, Tati? Tem o seu aí. Sem som. Mas ela fez um joinha, então acho que tá tudo certo. Aí, Agora melhorou? Agora Melhorou. sim. Combinado, tudo certo. Eu entro em contato daqui a pouco com você. Maravilha. A gente até, Tatiana, a gente ia te fazer um convite, né, para você fazer uma gravação com a outra Tatiana para um canal nosso do YouTube. Só que se você me autorizar, eu vou pegar essa gravação de hoje e vou colocar no canal do YouTube para todo mundo poder assistir. Tá bom, sem problemas. Então Eu tá até ótimo. sugiro, Navega, de repente a gente grava um vídeo mais rápido dela falando, coloca alguma coisa no YouTube e grava e passa a reunião de hoje lá no YouTube completa. Tá bom. Né? Aquela Pode ser. apresentação também. Como ficar mais tranquilo para vocês? É só me falar o melhor formato que a gente providencia, não tem problema não. Essa apresentação também, Tatiana, acho que seria interessante se você puder compartilhar, né? Para a Tatiana compartilhar no nosso site, né? Junto com o Rio Convention, com os outros conventions também, seria bem interessante. Posso, sem problemas. Só Tatiana, depois então me dá um alô por telefone ou por e-mail, que aí eu mando para você o material e a gente pode disponibilizar, sem problema nenhum.
Hoje a gente tem aí, Tatiana, até para mim encerrar aqui e passar para o Abelha aí, se ele quiser, para o Guilherme, para os dois Guilherme. Tem 2 Guilherme na sala e 2 Tatiana, olha só. Mas o que eu gostaria assim, de deixar claro, né, Tatiana? Aproveitar que a gente está sendo gravado e quem vai nos ouvir depois, nos assistir, né, é entender que a AGRIO ela não está aqui só para emprestar recursos, né, para capital de giro. Muito pelo contrário, a AGRIO hoje ela aposta mais no desenvolvimento de empresas, né, em projetos, em bons projetos, né? Isso aí a gente tem visto aí ao longo dos anos, né? Então a gente perdeu um pouco. Claro que o momento é de capital de giro, mas a gente tem aí a AGRIO que tem recurso para novos investimentos, para dobrar o tamanho de uma empresa, né? E é isso que eu acho que a gente tem que levar para frente, sabe, Tatiana? Vocês têm hoje um suporte aí muito bom. A única coisa que eu sinto falta, eu sou muito sincero, né? Eu sou muito velho, eu já tenho mais de 58 anos, mas eu ainda sou muito adepto do tete a tete, né? Então, quando a gente está no virtual, a gente é bem atendido desde que todos os papeizinhos entram naqueles lugares certinhos. Quando um entra atravessado, a gente gostaria de ter essa oportunidade de estar frente a frente, e a AGRIO, ela tem, para mim, como carência, né? Só tem o escritório no centro do Rio, e a gente fica com pena, né, da gente ter uma agência tão forte, mas às vezes tão distante, né? Porque a gente não consegue estar junto com vocês, né? Mas olha, eu vou te falar que a gente tem rodado bastante no interior. Acho que tanto que eu já viajei esse ano, já estive em diversos municípios do estado. A gente sabe que essa questão do presencial ela faz falta naturalmente, né? Assim, somos um povo de relacionamento, né? Então o presencial ele faz falta, como eu falei. A gente ano passado restringiu bastante por conta da questão da pandemia, mas agora a gente está retomando, né? Então o pessoal está voltando para o escritório, a gente está, enfim, com todo mundo já avançando nessa questão da vacinação, então os contatos presenciais eles estão começando a ser mais frequentes e mais tranquilos de serem feitos, né? Tá ótimo. Bom, Marcelo Abelha. Fernando Vega, tudo bem? Manda aí, meu irmão. Tem alguma dúvida, alguma coisa para falar com a Tatiana? Não, eu sugeri, até aproveitando a fala do Marcelo, vamos renovar aqui meu boa noite a todos aí. Parabéns, Tatiana, pela apresentação, obrigado pelo convite. O Rio Convention Fest, eu não pude participar, então eu não estou certo. Eu não sei se foi exatamente até você que fez uma apresentação junto aos nossos parceiros há um momento atrás aí, quando o dinheiro estava um pouco empossado, com dificuldade, as pessoas, as empresas estavam um pouco perdidas. O Convention fez uma apresentação com alguns parceiros do mercado sobre fomento, quem estava fomentando, quais as linhas de crédito e tudo mais. E aproveitando até a fala do Marcelo, que é um dos nossos conselheiros na categoria lá dos agentes de viagem, eu acho que hoje existe um outro momento, né? O dinheiro começou a sair lá atrás, o recurso começou, havia uma expectativa, né? Uma luz no fim do túnel, que a luz diminuiu ali na virada de abril, agora está acendendo novamente, ficando forte novamente. Então, eu queria estudar com você, deixar a provocação, para, junto com o Marcelo, nós convocarmos os nossos parceiros, que nós temos lá os hoteleiros, os agentes que o Marcelo, né, comanda com a gente lá, os demais segmentos, para fazer uma nova apresentação, não só neste momento, mas são essas dúvidas que o Marcelo colocou, que eles existem, nós do Convention Bureau não temos, porque nós não somos tomadores, né? Mas nós somos o elo com os nossos parceiros, que são os tomadores. Então, levar essas dúvidas, né? Tirar essas dúvidas dele, e entender que momento que está existindo hoje, se há uma possibilidade de repactuação, renegociação, como é que a AGRIO está vendo isso que aconteceu, porque, eu torno a repetir, quando iniciou lá atrás, tinha uma expectativa, e hoje nós ainda estamos patinando ali num momento ainda não, né, é muito mais promissor do que efetivamente real, né? O mercado, o turismo ainda é muito sensível, né? Ainda está muito prejudicado com a questão da pandemia. Então, se nós podemos traçar esse assunto, se nós podemos levar isso para frente, marcar uma outra apresentação sua, com tanto foco do que existe e do que pode ser feito com o que foi negociado há tempos atrás. Com certeza. Esse até um ponto que a gente sempre fala bastante, né? A AGRIO ela está à disposição para ouvir os segmentos, né? É importante para a gente também
ter essa visão de quem está recebendo crédito, de quais são as questões mais relevantes, de quais são os principais pontos, o que precisa mudar, enfim, a gente tem buscado trabalhar tanto os nossos processos quanto os nossos produtos, justamente para atender os segmentos onde eles precisam, né? Então, a gente sabe que segmentos diferentes têm necessidades diferentes, então a gente pode marcar outros encontros aí já com demandas mais específicas, né, mais segmentadas. E com relação a essa questão dos pagamentos, né, a gente sabe que alguns setores, a gente tinha uma expectativa grande de que na virada do ano fossem retomar, ou que nos primeiros meses de 21 fossem retomar, e acabou que a questão da pandemia ela se estendeu muito mais do que todo mundo esperava, né? Acho que ninguém esperava que essa situação ela fosse se manter durante quase 2 anos, né? A gente ainda já está aí há bastante tempo nessa situação. Então, para algumas empresas, a gente sabe que é preciso dar um outro fôlego, então, reescalonar o fluxo de pagamentos, ou eventualmente conceder uma nova carência, enfim. Então, a gente analisa essas situações caso a caso, tá? A gente tem a nossa área trabalhando, a nossa área de cobrança trabalhando justamente nesse sentido, de entender cada um dos casos e verificar a melhor possibilidade para casar o fluxo de caixa, sabe? A gente tem esse entendimento também de que a situação ela está se prolongando, então alguns segmentos a gente precisa ter um olhar também nesse sentido de repactuar os fluxos, né, dependendo da situação. Então a gente, enfim, tá à disposição, se quiser marcar uma outra conversa, um segmento específico, a gente está aí de portas abertas. Obrigado. Nós vamos avançar assim, exatamente porque, como eu falei, né, nós temos vários segmentos em diferentes momentos, né? Alguns continuam 100% parados e com expectativa muito ruim ainda para frente, outros já tendo um pouco mais de alento aí para a virada do ano, movimento de verão, mas ainda é crítico para todo mundo. Então, levar também essa possibilidade de novas, né, de um novo pacto, de uma nova configuração, isso é importante para eles. Tatiana, só complementando aí o que o Abelha falou, eu acho ótima essa ideia de realmente a gente poder replicar isso lá dentro do Rio Convention, né, e ter essa sua fala aí de que, claro, vocês vão estar avaliando caso a caso, porque no caso dos operadores de incoming realmente é uma coisa complicada, né? Alguns deles conseguiram pegar lá no começo, né, para utilizar esse caixa para sobreviver, né, e aí esperavam já ter uma retomada para poder, né, conseguir honrar aí com os compromissos que têm, ou seja, seguir com as próprias pernas e também poder honrar os compromissos do empréstimo que foi pego, mas muitos deles estão se vendo agora que a carência está acabando, a retomada não teve e o dinheiro, e não tem dinheiro, né? E é óbvio que tem que ter uma análise de crédito para você também, né, ter um risco, né, desse empréstimo que está sendo dado, mas a maioria desse segmento realmente está com essa necessidade, né, de que vai começar a pagar os empréstimos ou já começou a pagar os empréstimos e está se vendo na mesma situação lá atrás quando pegou o empréstimo pela primeira vez. Acho que é bem comum isso para alguns segmentos, né? Ninguém estava esperando que essa situação da pandemia ela fosse durar tanto tempo. Acho que lá no começo, em março do ano passado, a gente achava que coisa de 1 mês já ia estar tudo resolvido. Depois todo mundo ficou na esperança de quando virasse o ano, com o ano novo ia estar tudo resolvido, e a gente ainda está aqui convivendo com algumas restrições, e para alguns segmentos isso acaba sendo muito impactante, né? Então, o setor de eventos também está sofrendo muito, então a gente tem alguns segmentos que de fato a gente precisa ter esse olhar para entender cada situação e ver o que pode ser feito para essas empresas. Maravilha, espero que a gente possa estar replicando isso lá dentro do Rio Convention, então, em breve com você aí. Maravilha, vamos sim. Obrigado. Navega, acho que está falando sem microfone. Estava falando sem microfone. Passar um convite aí para você, Tatiana, para o pessoal da GRIO, e claro, né, para os amigos que estão aqui na sala, dia 9 e 10 de dezembro, nós vamos estar realizando lá o 4º Congresso Estadual Empresarial de Turismo. Esse ano vai ser em Angra dos Reis, né? Então, depois eu vou te formalizar um convite legal. Se vocês tiverem interesse, para a gente, nós temos interesse de ter vocês lá participando junto conosco. Poderia ter lá uma palestra de vocês, entendeu? Dentro da programação. Depois a gente fecha aí. É um público
empresarial, né? Quer dizer, o Estado inteiro reunido, é uma boa oportunidade da gente levar novas informações para todo mundo. Maravilha, vamos sim, vamos viabilizar essa agenda. Tudo dando certo até dezembro, as coisas estão bem mais tranquilas, então acho que vamos só a gente fechar direitinho aí as datas que a gente participa com o maior prazer. Tá ótimo. Tem mais alguém que quer perguntar, pessoal? Nós vamos calar aí, vamos fechar e agradecer mais uma vez a você, Tatiana. 1 hora de reunião aí, acho que deu para a gente tirar algumas dúvidas, entender esse novo momento, né? Vamos torcer e conte com a gente aí, que a gente vai levar, como a Abelha falou, a gente está só no meio do caminho, né, Tatiana? Então, a gente precisa fazer que o nosso associado tenha vida, né? E a gente precisa levar essa necessidade para vocês que podem solucionar, né? Conta com a gente. Obrigado mais uma vez, tá? Maravilha, Navega. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigada aí por me dar a oportunidade também de passar um pouco para o pessoal, né, esse novo momento da GRI, o que a gente tem a oferecer no portfólio. Acho importante a gente trazer esse tipo de informação. E, mais uma vez, colocar aqui a agência à disposição, né? A gente está com as portas abertas para ouvir o segmento produtivo, para entender as necessidades e para atender no que for possível. Então, contem conosco e espero voltar em outras oportunidades aí para trazer as novidades para vocês. Tá ótimo. Obrigado. Tá Navega, bom? antes de Boa finalizar, Navega, Ah, tá. Pode antes de falar. finalizar a reunião, vamos tirar uma foto do mundo para postar nas redes sociais, pode ser? Pode, deixa eu botar o perfume primeiro, peraí. Deixa eu vou me arrumar aqui também. Pode? Pode. Pode. Não fica melhor tem umas não, Tati. pessoas que não estão com a imagem, se puderem colocar. Bom, vou lá. Aí, Foi. show de bola. Foi? Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada e Boa até a noite. próxima. Boa noite, obrigado. Boa hein? noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos.